Vamos lá, agora que você sabe o que são juros simples e juros compostos e como ele pode ser o seu principal aliado na parte dos seus investimentos, e já começou a montar sua reserva de emergência, bora entender um pouco agora como que funciona a renda fixa e como você pode também começar a montar uma carteira de investimentos. Bom, eu sou o Vitor Monteiro, assessor de investimentos aqui na Boa Vista Investimentos, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre renda fixa. Bom, numa definição simples ali do que é renda fixa. Renda fixa, na prática, você está emprestando dinheiro para instituições, seja uma instituição financeira pública ou seja uma instituição financeira privada. Então, na prática, você empresta seu dinheiro, digamos que você emprestou ali 10 mil, esse dinheiro vai voltar para você no vencimento, aqueles mesmos 10 mil, mais os juros. É isso que a renda fixa te proporciona. Existe em renda fixa que você tem ali um prazo de vencimento maior, acima de 2 anos, acima de 1 ano, e existe ativos de renda fixa também que tem prazos menores. Então, o primeiro ponto e o mais importante, defina metas claras e objetivos claros para prazos para você começar a estipular ali aplicações para que essas aplicações, quando vencerem, caiam ali na sua conta e te permitam proporcionar ali os seus objetivos e os seus sonhos. Primeiro passo, estabeleça metas. Bom, depois que você estabeleceu a meta ali do que você precisa fazer ou planeja fazer com aquele dinheiro, você pode começar a pesquisar ali ativos do mercado que vão melhor compor ali a sua carteira. O mercado de renda fixa, ele é bem completo ali em ativos que você pode usar para planejar ali os seus investimentos. Você pode emprestar seu dinheiro direto para uma instituição pública, exemplo, o próprio Tesouro Direto, que é uma plataforma que você utiliza para acessar ativos como o próprio Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA mais uma taxa, Tesouro Educa Mais. Quando você empresta via títulos públicos, via plataforma do Tesouro Direto, o que você está fazendo na prática? Você está emprestando dinheiro direto para o governo. E o que o governo faz com esse dinheiro? Ele reaplica esse dinheiro ali em causas sociais, desenvolvimento para o país, e no vencimento desses ativos, o dinheiro volta para você mais os juros. Então, quando a gente pensa em ativos públicos, a gente está falando mais ou menos desse carinha, o Tesouro Direto, que é um órgão abaixo ali da Secretaria do Tesouro Nacional. Um ponto importante, quando você empresta dinheiro via Tesouro Direto, como você está emprestando dinheiro direto para o governo, o risco nesse tipo de operação é praticamente zero. Por quê? Como o governo é o principal detentor ali da emissão do papel moeda, controla ali também a questão de taxas e inflação, o risco do calote é muito menor. Se a gente vai comparar, por exemplo, com títulos de renda privada, você está emprestando dinheiro na prática direto para uma instituição financeira. Então o risco está atrelado ao emissor não conseguir cumprir com a dívida que ele estabeleceu com você. Na renda fixa, como que funciona a rentabilidade desses ativos? Existem 3 tipos de rentabilidade hoje no mercado: taxas pré-fixadas, taxas pós-fixadas e taxas híbridas. Como que elas funcionam cada uma? A pré-fixada é quando você investe seu dinheiro, você já sabe exatamente qual é a taxa dos juros que ele vai render. Exemplo, digamos que você aplicou 10 mil reais num Tesouro Direto, que vence ali em 2027 e é o Tesouro pré-fixado. A rentabilidade dele, digamos que esteja 2% ali de rentabilidade ao ano. Quando você aplica o seu dinheiro, você já sabe ali o potencial de ganho que você vai ter no final daquele vencimento. Isso é uma taxa pré-fixada. A taxa pós-fixada, você só consegue saber efetivamente quanto que é a rentabilidade ou no vencimento daquele ativo ou no resgate. Então, digamos que você colocou ali no Tesouro Selic, que rende 100% ali da Selic. No vencimento desse ativo daqui a 1 ano ou no momento do resgate, ele vai render exatamente o que a Selic estiver naquele momento do resgate. Então, digamos que você resgatou ali no momento que a taxa estava em 12%, a rentabilidade ali no momento do resgate foi de 12%. Só que as taxas pós-fixadas, a grande vantagem dela é justamente que ela vai acompanhando o movimento de oscilação das taxas diariamente. Então, por exemplo, digamos que na próxima reunião do Copom, o Copom ele baixa ali a taxa de 12% para 11%,
Quando você tem um título pós-fixado investido na sua carteira, ele vai acompanhar essas oscilações de taxa. Então, o pós-fixado ele te ajuda justamente nisso. Ele acompanha esses movimentos de oscilação das taxas. Agora falando sobre os títulos híbridos, como que ele funciona? Imagina assim, duas pontas ali nessa aplicação. Uma é pós-fixada e a outra é pré-fixada, por isso que eles são híbridos. Normalmente é muito comum o pessoal falar sobre títulos atrelados ao IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. Hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, as taxas ali do Tesouro IPCA+, está em torno ali de IPCA mais 7, IPCA mais 8, dependendo do vencimento. Então a ponta pós-fixada nessa taxa híbrida é o próprio IPCA e inflação. A ponta pré-fixada é esses 8%, 7% que vai estar rendendo. Então no momento que você vai fazer a composição da sua carteira em renda fixa, você tem que também estar atento justamente a essa questão ali de qual indexador, qual que é a taxa que aquele ativo vai estar atrelado, para assim você ir montando a sua estratégia de aplicação do seu capital. Salva essa dica para você ver depois. Em títulos privados existem várias categorias, como o próprio CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs e CRAs. Eu vou falar para vocês hoje o que é mais básico ali para você entender do mercado. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Na prática, você está emprestando dinheiro direto para uma instituição financeira. O LCI e o LCA são as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliária. Nelas, você está emprestando dinheiro direto para uma instituição que é vinculada a esse segmento econômico, seja imobiliário, seja do agronegócio. A grande vantagem dessas duas é que elas são isentas do imposto de renda. Então, digamos que você aplicou num desses dois ativos num prazo menor do que 2 anos, ele, por ser isento, você vai ter a rentabilidade líquida na carteira. Já num CDB, ele segue a tabela do imposto de renda. Quanto maior o prazo de aplicação, menor vai ser essa tabela. Ela começa assim: de 0 a 6 meses, a sua alíquota vai ser de 22,5% em cima só do que rendeu, não do que foi aplicado. De 6 meses a 1 ano, essa tabela já diminui, vai para 20% ali em cima do que rendeu. De 1 ano a 1 ano e meio, a taxa diminui ainda mais, vai para 17,5%. E em 2 anos é de 15% sobre o que rendeu. Então, quando você vai fazer a sua carteira de renda fixa, fica atento também a esse ponto. Qual é o tipo de ativo que você vai estar alocando ali na carteira? Se for num prazo superior a 2 anos, via de regra, um CDB vai te atender muito bem. Se for num prazo inferior a 2 anos, dá uma procurada numa LCI, uma LCA que faça sentido para você. Como os ativos de renda fixa, na prática, você está emprestando dinheiro para uma instituição, e se não for uma instituição pública que tem o Tesouro Nacional ali como seu guarda-chuva, quando você empresta seu dinheiro para uma instituição privada, você pode até estar se perguntando, tá, mas e se essa instituição vir à falência? Felizmente, existe um mecanismo no mercado financeiro chamado FGC. O que ele é? Ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele funciona como se fosse um seguro para esse tipo de aplicação de renda fixa que você faz. E como que ele funciona? A cada 250 mil por instituição financeira que você investe e 1 milhão ali por CPF, se 4 instituições que você tem na carteira quebrar, você consegue ali receber 1 milhão ali do que você investiu mais os juros. Se, por exemplo, 5 instituições quebram, o que é bem difícil, se essas 5 instituições quebrarem, aí sim, você tem até 1 milhão garantido pelo FGC que vai voltar para sua conta, só que o que excedeu, esse é o risco que você está tendo em aplicar ali numa instituição privada. Uma dica para você que vai escolher ali os títulos privados ali para fazer a sua alocação. Existe um site chamado Banco Data. Por ele, você consegue digitar o nome do emissor daquele ativo. Ou seja, digamos que você tem um CDB do Banco BTG Pactual. Você pode digitar nesse site Banco Data, BTG Pactual ou até mesmo pelo CNPJ para consultar ali alguns dados financeiros do banco para saber como que ele está. Exemplo, o índice de Basileia. O índice de Basileia nada mais é do que o percentual ali do patrimônio do banco que está sendo emprestado via mercado. Uma dica simples, acima de 11%, que é o que o Banco Central
estabelece ali como um índice de Basileia saudável para instituições financeiras. Quanto maior que 11%, melhor é esse indicador. E existem outros fatores, por exemplo, prejuízo, se o banco deu algum e afins. E isso você vai fazendo uma análise em relação à qualidade daquele emissor. Outro ponto é estar atento a notícias. Se você viu alguma notícia que não foi tão agradável ali para a instituição, é uma instituição que está alavancada em termos de prejuízo no mercado e afins, é bom se manter atento nesse sentido também. Por quê? Nem sempre uma taxa alta é um bom indicador de rentabilidade para você, investidor. Às vezes uma taxa um pouco menor, só que com um emissor de melhor qualidade, você tem uma composição de risco na carteira muito melhor do que investir em ativos que têm uma rentabilidade maior, só que todavia, ele tem esse quê por detrás, que é o risco daquela instituição compondo ali na sua carteira de renda fixa. Então fique muito atento em relação a quem é o emissor desse ativo de renda fixa que você está colocando na carteira. Agora que você já entendeu um pouco sobre quais são os ativos que você pode aplicar ali na renda fixa, só recapitulando alguns pontos importantes. Quando você for começar a aplicar em renda fixa ali na sua carteira, fique atento se aqueles ativos fazem sentido ali para sua meta, se eles estão compatíveis com o prazo de vencimento que você estipulou ali para o seu planejamento financeiro e também as outras questões, como eu falei, a questão do indexador, como que está a rentabilidade dele, quem é o emissor, se esse emissor tem algum certo tipo de risco, para você ficar atento nesse momento de decisão também. Bom, se você gostou do conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, deixa aquele seu curtir, compartilha com um amigo que também já está ali interessado em ativos de renda fixa como você e ativa o sininho para ficar atento às próximas publicações que a gente fizer aqui no canal. Abraço!